Bom dia ao povo de Ananindeua. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que está indo trabalhar, você que está aqui na parada, esperando a sua condução para chegar ao seu destino. Deus te abençoe. Você que ganha o seu pão de cada dia, honestamente, que Deus te abençoe. Hoje eu vim nesta manhã, hoje 19 de outubro de 2022, para ministrar a mensagem do Santo Evangelho. A mensagem da Palavra de Deus, como diz Mateus capítulo 4, também Lucas capítulo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida não é feita só de café da manhã, almoço, janta, churrascada, festa, farra, mas todo homem tem que se voltar para a palavra de Deus. Essas coisas não preenchem. Escute com atenção, povo de Ananindeua. Essas coisas não preenchem o coração do homem. Todo homem tem um vazio existencial e somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio. A cerveja não pode preencher, o álcool, as drogas, o tabaco, o sexo, nada disso preenche o vazio do coração do ser humano. A palavra de Deus diz, João capítulo 6, a partir do versículo 27, que diz: não trabalhai pela comida que perece, que acaba, mas para que subsiste para a vida eterna. Então que você ouça nesta manhã a mensagem do Santo Evangelho. Eu não vim aqui te julgar, nem te condenar, mas eu vim expor a verdade do Santo Evangelho. Olha só o que diz a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8, que diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. Nada podemos contra a palavra de Deus. Abra o seu coração, abra o seu entendimento. Escute com atenção: o homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. Não vem aqui falar de placa de igreja, de religião, ou muito menos de denominação, porque essas coisas não salvam, mas quem salva é Jesus. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz: Jesus falou essas palavras: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus Cristo foi claro e objetivo. Usou o artigo definido, o caminho. Ele não usou o artigo indefinido, um caminho. Porque se ele falasse que ele era um caminho, então haveria outros caminhos para a salvação. Mas o Senhor Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Somente, ouça com atenção, somente e exclusivamente salvação eterna, somente através da pessoa de Jesus Cristo, e não a outro. Abra o seu coração. Abra o seu coração para receber a Jesus e a sua palavra. Diante disso, eu quero pensar um pouco com vocês sobre esse texto. Vamos analisar o texto de Apocalipse 21:8. Vamos meditar, analisar nele. O importante é que você tenha o hábito de ler as Escrituras, de meditar e analisar. Não é ler por ler, mas é meditar nas Escrituras. Jesus falou lá em João, capítulo 5, a partir do versículo 39, que diz: Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela a vida eterna, e delas de mim testificam. Examine as Escrituras. Isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ler a palavra de Deus. Mas antes de analisar, eu quero começar aqui lendo um texto. Esse texto eu gosto muito dele, e esse texto ele vai se cumprir um dia, porque a palavra de Deus, escute com atenção, está se cumprindo dia após dia, mês após mês. O Evangelho, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus Cristo está voltando. Então, diante disso, eu quero ler um texto de Filipenses 2:10. Porque o Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração para sempre seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por você, que ressuscitou o terceiro dia e está à destra do Pai. Eu quero ler com você Filipenses 2:10, que diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, todos nós vamos estar assim, de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, todos os ímpios
de todas as eras, todos vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, não vai ficar nenhum de pé. Todos vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Que você tenha em mente isso. Um dia, você crendo ou não, você vai dobrar o teu joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Diante disso, vamos meditar um pouco em Apocalipse 28, que diz assim: quanto aos covardes, quanto porém aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Escute com atenção. Vamos meditar. O que significa essa palavra meditar? É analisar. Não é ler por ler, é analisar. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Missionário Edilson, a Deus toda a glória. Eu gravei a primeira parte dessa mensagem, aqui vai ser a segunda parte. Eu já falei sobre os covardes e os incrédulos. Hoje eu vou falar sobre os abomináveis. O que significa esses abomináveis? Perceba, são 8 tipos de pessoas que, se não se arrependerem antes da sua morte, antes de descer à sepultura, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte espiritual. Que você abra o seu coração, abra o seu entendimento. O que significa esses abomináveis? Quanto aos abomináveis, só para a gente relembrar, vimos os covardes, já está a primeira mensagem já explicando os covardes, aqueles que nunca assumem a sua identidade como cristão, diz que recebeu a Jesus, mas não confronta a sua família, os colegas de trabalho, ele se omite. É o covarde, tímido, medroso, nunca assume a sua fé em Jesus Cristo. O outro tipo de pessoas são os incrédulos. Quem são os incrédulos? São aqueles que não creem no sacrifício salvífico de Cristo. Eles não creem. Por isso, vamos ver o terceiro tipo de pessoa, que são os abomináveis. Se os covardes
não se arrependerem antes da sua morte, vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Se os incrédulos não se arrependerem antes da sua morte, vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Agora vamos ver os abomináveis. Vamos ver o conceito de abominável. Em segundo lugar, vão ficar de fora os que são moralmente corrompidos. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. São aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra, aplaudem o vício, zombam da virtude, vituperam o sagrado, escarnecem de Deus. Esse é o conceito de abominável. Vamos analisar. São aqueles que perderam a vergonha, não têm moral, são pessoas sem pudor, vivem escravizados no pecado de imoralidade sexual, sai com quem quer, com quem dá na cabeça, são imorais, pervertidos. Esse é o conceito, o primeiro conceito de abominável. Se entregaram abertamente ao pecado, praticam todo tipo de pecado. Essa é outra definição de abomináveis. Todo tipo. Que você tenha em mente isso, que o pecado, ele leva à condenação eterna. O pecado, o que é o pecado? No grego é hamardia, significa perder a marca, errar o alvo. O pecado significa desobedecer a Deus, estar em rebelião contra Deus. Então o pecado de abominação é gravíssimo. E se o abominável não se arrepender antes da sua morte, vai ser condenado. Ele é aberto e se entrega a todo tipo de pecado, de moralidade sexual. Ele é entregue aos vícios, é viciado no álcool, é viciado nas drogas. Outro conceito de abominável são aqueles que escarnecem da santidade. Os abomináveis zombam de Jesus, não querem saber do Evangelho, rejeitam, escarnecem, zombam do Senhor Jesus. Há mais de 6 anos atrás, teve uma parada gay em São Paulo, e os homossexuais estavam escarnecendo de Jesus. Um estava com uma coroa de espinho, crucificado na cruz, escarnecendo e zombando do Senhor Jesus. Infelizmente, é triste, mas essa geração está cada dia mais endemoniada, porque não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho. Outra coisa, não existe em cima do muro e nem neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve às trevas, ao diabo. Não tem em cima do muro.
não tem neutralidade. Os abomináveis escarnecem da santidade, da Bíblia, de Jesus. Eles festejam a desonra, eles se alegram com o homossexualismo, com o lesbianismo, eles se alegram com parada gay, se alegram, são os abomináveis. Eles se alegram com tudo aquilo que é errado, se alegram com o incesto, eles se alegram com o aborto, eles se alegram porque são abomináveis. Aplaudem os vícios, eles aplaudem quem é viciado no álcool, nas drogas, eles aplaudem a prostituição, eles vituperam o sagrado, zombam, escarnecem. Esse é o conceito bem simples de abomináveis. Vamos ver algumas bases bíblicas sobre isso. Os abomináveis aplaudem o homossexualismo, o lesbianismo. Eles aplaudem essas coisas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Olha o que é que diz a palavra de Deus sobre isso. Com homem não te deitará, como se fosse mulher, é abominação. O homossexualismo para Deus é abominável. O lesbianismo aos olhos de Deus é abominável. É o que diz as Escrituras. Eu não vim aqui propagar intolerância religiosa. Eu não vim propagar isso. Intolerância. Eu só estou lendo as Escrituras. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Escrituras. Mas você pode discordar, você tem direito. Mas é você com Deus. Eu só estou obedecendo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora. Pregando o Evangelho a todos. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Não vim propagar nenhuma intolerância religiosa. Só vim expor a verdade da palavra. Deus não aceita o homossexualismo e nem o lesbianismo. Não aceita. Deus fez homem e mulher para procriarem, para se multiplicarem. Será que homem com homem multiplica? Mulher com mulher multiplica? Essa é a verdade das Escrituras. Outro texto. Levíticos, capítulo 20. Escute com atenção, povo de Ananindeua. Só vim expor a verdade da palavra.
Eu não vim forçar barra com você. Eu não vim te obrigar a nada. Eu só estou expondo a verdade do Evangelho. Não sou eu que vou te convencer pela força do braço, mas é o Espírito Santo. João 16:8. Mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. O meu papel é trazer a mensagem, é expor a verdade do Santo Evangelho, que é o que eu estou fazendo agora. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Só quero te avisar uma coisa: cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Tenha em mente isso. Cada um de nós, Romanos 14:12 diz: cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Outro texto que fala de abominação, temos outro texto que fala de abominação, que se encontra Levíticos capítulo 20, a partir do versículo 13, que diz: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, e serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Olha só o que Levíticos capítulo 20, versículo 13 diz: o homossexualismo é a abominação. E se o abominável, se a pessoa que pratica a abominação não se arrepender antes da sua morte, antes de descer à sepultura, vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Esse lugar, lago de fogo e enxofre, vai para as pessoas que não quiseram se arrepender, que passaram a vida inteira rejeitando o Evangelho e a Jesus. Então a pessoa vai ter como recompensa a condenação eterna. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Escrituras. Portanto, se você que pratica a abominação, se arrependa e se volte para Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Mas um texto que fala sobre isso, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, que diz: por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Aqui está falando do homossexualismo, relação íntima entre dois homens. Deus os entregou.
versículo 26 de Romanos capítulo 1 diz: por causa disso, os entregou a Deus as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O versículo 26 fala de lesbianismo. Até as mulheres mudaram o uso natural. Qual é o uso natural da mulher? É ela casar com um homem. Contrário a isso, é ela se envolver com outra mulher. É contrário à natureza. Você prestou atenção no detalhe do texto? Por isso Deus os entregou. Por causa disso, Deus os entregou. Preste atenção. Chega o momento. Escute com atenção, povo de Ananindeua. Chega o momento que Deus diz: chega, acabou, basta. Então Ele entrega um dos juízos de Deus. Ele entrega o homem ao seu próprio pecado. Chega o momento que Deus diz: acabou, agora você está por conta. Deus, escute bem, povo de Ananindeua, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Mas no Salmo 75 diz que Deus é juiz. Deus é juiz justo. Lá em Isaías capítulo 6 diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Deus é santo. Em Abacuque 2 diz assim que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo, Deus é puro. Então Ele vai punir o mal, vai punir aquele que se rejeita a palavra, rejeita o seu filho, porque Deus é santo, Deus é justo. Portanto, se você pratica essas coisas, o homossexualismo, o lesbianismo, abandone enquanto é tempo. Abandone. Porque é um dos juízos de Deus, é Ele deixar a pessoa ao seu próprio pecado, ao seu próprio deleite. Antes que isso aconteça, abandone o pecado o quanto antes da sua morte, antes de você descer à sepultura. Abandone o pecado e se volte para Jesus. Não estou aqui falando de placa de igreja, de religião ou de denominação, porque essas coisas não salvam, mas quem salva é Jesus. Te volte para o Filho de Deus, o que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai agora, intercedendo por você. Arrepende-te enquanto é tempo, povo de Ananindeua. Jesus Cristo está voltando. Os sinais da sua vinda estão claramente aí expostos. Arrepende-te enquanto é tempo. Uma outra abominação
é quando o ser humano tem intimidade com o animal, intimidade sexual com o animal. Isso é chamado de sexo bestial, é uma abominação. Olha o que diz a Escritura sobre isso. Levíticos 18, a partir do versículo 23, que diz: não te deitarás com o animal, para não te contaminares com ele, nem a mulher morar perante o animal, para se ajuntar, porque é abominação. Sexo bestial com o animal é abominação. Incesto é abominação. Se você pratica uma dessas coisas, se arrependa, porque há esperança para a tua vida. A palavra de Deus diz, Eclesiastes 9:4 diz que há esperança para quem está entre os vivos. Então estamos, povo de Ananindeua, meditando na palavra de Deus. Quem pratica a abominação está debaixo de maldição, está debaixo da ira de Deus. Outro texto para a gente pensar, Isaías capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz: ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, que faz da escuridão luz e da luz escuridão, o que foi o amargo por doce, o doce por amargo. Ai daqueles, ai dos que chamam mal de bem. O que é chamar mal de bem? É a pessoa aplaudir o casamento homossexual. O homossexualismo é mal. Se a pessoa chama isso de bem, ela está cega espiritualmente. A palavra de Deus diz, na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz que os efeminados e os sodomitas que não se arrependerem não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar a salvação. O que é o sodomita? E o que é o efeminado? Relação ativa e passiva no homossexualismo. Isso é pecado, leva à condenação. Você crendo ou não, a palavra de Deus se cumpre. Se a pessoa que está no homossexualismo ou no lesbianismo não se arrepender, vai ter como recompensa o lago de fogo e enxofre, porque isso é abominação. Quem pratica intimidade sexual com o animal é abominação. Quem pratica incesto é abominação. Quem pratica pedofilia é abominação. Mas há uma saída: Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Atos capítulo 3, a partir do versículo 19, que diz: arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu não vim aqui pedir o teu dinheiro, eu vim simplesmente expor a verdade do Santo Evangelho.
Olha o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz: porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que tem sentido coceira, comichão nos ouvidos, se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Chegamos nesse tempo, muita gente não quer dar mais atenção à sã doutrina, à palavra de Deus. Não querem, rejeitam. Querem mestre que fale segundo a sua vontade. Eu não vim aqui falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Mas infelizmente as pessoas têm resistido à Bíblia Sagrada e têm procurado mestres que fale aquilo que elas querem ouvir. Em São Paulo tem uma igreja só de homossexuais e lésbicas, pela pastora, aquilo ali não é pastora, Lana Holden. Olha só que tempo estamos chegando. Uma igreja de homossexuais. E essa Lana Holden fala que não é pecado o homossexualismo e o lesbianismo. Essa Lana Holden é um instrumento de Satanás. Está enganando muitas pessoas. E muita gente vai ao lago de fogo e enxofre por esse engano. Muita gente está com coceira nos ouvidos, comichão, resistem à palavra, não querem o evangelho, querem aquilo, querem uma mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos. Mas a palavra para você nesta manhã é arrepende-te. Arrepende-te enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, João capítulo 3, a partir do versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A pessoa que não crê no Evangelho, que não crê em Jesus, já está condenada. Para sair do estado de condenação, é só a pessoa confessando a Jesus como único e suficiente Salvador, se arrependendo dos pecados e obedecer a palavra de Deus até o fim. Arrependimento e fé são elementos da conversão. Arrepende enquanto é tempo, pois Jesus Cristo está voltando. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. É o que está acontecendo. Muita gente zombando da palavra, zombando de Jesus, para viver mergulhado no pecado, nos vícios. A palavra de Deus está se cumprindo. Escarnecedores. Portanto, o povo de Ananindeua, vimos agora os abomináveis, aqueles que estão abertos ao pecado, aqueles que festejam a desonra, aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Se os abomináveis não se arrependerem, vai ter como recompensa o lago de fogo e enxofre. Vamos ver mais um.
Vamos falar sobre um pouco sobre o assassino, os assassinos. Mais uma classe, mais um tipo de pessoa que não se arrepender até a sua morte vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Então vimos os abomináveis, agora vamos ver mais um, os assassinos. Vamos ver o conceito de assassino. O que significa assassinos? Vamos ver? Os assassinos são aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida e atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Os assassinos são aqueles que matam, ceifam a vida do seu próximo, ou por ódio, ou por rincha, ou por uma recompensa. Ele mata. Geralmente é o matador de aluguel. Ele recebe um valor para ceifar, para matar o outro. Assassinos que, se não se arrependerem antes da sua morte, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Escute com atenção, é a palavra de Deus que fala. Eu estou meditando com você Apocalipse 21:8. São 8 tipos de pessoa. Estamos analisando, meditando, um por um. Quer ver outro tipo de assassino? A mulher que tem uma gravidez indesejada e ela interrompe essa gravidez, matando a criança no seu ventre. Assassina. Isso é aborto. Interrompeu uma gravidez. É assassino. É assassino. Esse é outro tipo de pessoa, o assassino. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino e não tem a vida eterna. O ódio, a raiva, a ira, está tudo interno. Só que não fica só no interno, ela vai ter que se externar. Então muita gente às vezes mata por ódio, está com ódio, ele vai descarregar o seu ódio no próximo, sua raiva, a sua ira. Aquele que odeia o seu irmão é assassino e não tem a vida eterna. 1 João 3,15 é o que diz a palavra de Deus, é o que diz as Escrituras. Vamos ver outro caso. Vamos ver um caso aqui de assassinato. Está lá em Gênesis capítulo 4, entre Caim e Abel. Quando você chega em Gênesis capítulo 4, você vê o relato desses dois. Abel era pastor de ovelha, Caim era lavrador. Abel, ele deu as primícias, deu o que ele tinha de melhor a Deus, da sua gordura, da sua primícia, do seu rebanho. Ele era pastor de ovelha, ele deu o melhor que ele tinha a Deus, ele ofereceu o melhor que ele tinha, e Deus se agradou da oferta de Abel.
Isso está lá em Gênesis capítulo 4. É só você ler. Está escrito: Caim, ele também deu uma oferta, mas Deus não se agradou. Subentende que ele deu o pior que ele tinha a Deus, e Deus não se agradou. Então ele viu que seu irmão Abel, Deus se agradou da oferta dele, e Abel irou-se. E Deus falou para ele dominar esse sentimento de ira, e ele não deu ouvido. Caim não deu ouvido a Deus. O que foi que aconteceu? Caim se levantou e matou Abel. O primeiro homicídio registrado na Bíblia, Gênesis capítulo 4. Para você ver, ninguém mata do nada. Primeiro vem a ira, o ódio, o sentimento de vingança. Só que isso é interno, está no coração, e depois vai se externar, vai colocar para fora, e ele vai descarregar toda a sua ira, a sua vingança. Quer ver um exemplo? O marido chega em casa e a esposa está traindo ele com outra pessoa, está tendo relação íntima na cama do casal, e o marido chega do trabalho e vê a esposa com outro. O que acontece no primeiro momento? A ira, o ódio e a vingança vem no coração, e aí ele vai externar isso, matando a esposa e o amante. Esse tipo de pessoa, o assassino, se ele não se arrepender antes de descer a sepultura, vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus. Então já vimos os abomináveis, vimos agora os assassinos. Agora vamos ver os impuros, ou os fornicadores, que é o mesmo sentido. Quem são os impuros? Vamos ver. Vamos ver o conceito de impuros. São aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia, perversão moral, a depravação moral. Está chegando a limites quase insuportáveis nesse dia. Quem são os impuros? São aqueles que são imorais, são aqueles que praticam imoralidade sexual, são aqueles que praticam toda sorte de pecado sexual, são impuros. Os imorais, fornicadores, aqueles que vivem na prática da prostituição, são aqueles que vivem na prática do adultério. Esses são os impuros. Se os impuros não se arrependerem antes de descer a sepultura, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Escute com atenção. A minha mensagem é só para avisar e alertar. Não vim julgar ninguém. Eu estou analisando com você Apocalipse 21:8. Analisando, meditando, um por um.
Estou analisando com você. Já vimos os abomináveis, já vimos os assassinos, agora os impuros. É uma classe de pessoa. Se você tem essas práticas de imoralidade sexual, arrependa-se enquanto é tempo. Arrepende-te antes de você descer a sepultura, de você chegar ao momento do óbito. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso segue-se a prestação de conta. Eu queria que você pensasse muito bem no que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. Jesus te deu mais um dia para você se arrepender. Se arrependa. Sem arrependimento, ninguém será salvo. Sem arrependimento, sem fé, ninguém será salvo. Arrependa-se enquanto é tempo. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação. Santificação significa a pessoa afastado de todo o pecado, de toda a imundícia deste mundo, afastado do erro, obedecendo a Jesus e a sua palavra. Santificação. Sem santificação ninguém será salvo. Para ser salvo tem que obedecer, tem que obedecer a palavra e viver em santidade. A palavra de Deus diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz: porque a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Estou citando segundo as Escrituras. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Eu não tenho nada com isso. Não vim te obrigar a nada. Só vim trazer a mensagem. É você com Deus agora. Sabe o que eu vou falar para você agora? Estou livre do teu sangue. Eu não salvo ninguém. Quem salva é Jesus. Eu não liberto ninguém. Quem liberta é Jesus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do capítulo 8 diz: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, deixa Jesus te libertar desses pecados. Os pecados, se Jesus não te libertar, se você não quiser libertação, vai te arrastar para o lago de fogo e enxofre. A decisão é sua. A decisão final é sua. Só vim te alertar e te orientar.
Estamos chegando a níveis inimagináveis de pecado. Vai chegar um ponto que vai estar insuportável de viver nessa terra, de tanto pecado, de tanta aberração, de tanta atrocidade. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19. Do mais moço ao mais idoso eram homossexuais, tinham incesto, praticavam toda sorte de pecado. Só que chegou a medida de Deus, é como se fosse uma taça que transbordasse. Então Deus enviou uma saraiva de fogo e enxofre